Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, hoje, 27 de março, sábado, nós estamos aqui diretamente do nosso lar, realizando esse encontro que nós temos marcado com Deus, para louvar ao nome do Senhor, e também estarmos refletindo na palavra de Deus. Hoje nós estamos falando sobre vencer a religiosidade, um tema muito interessante, muito bom da gente conversar, e quero convidar você, desde já, para estar conosco durante esse momento, durante essa noite, esse momento, estarmos aqui, louvando a Deus e também refletindo um pouco da palavra de Deus. Se você puder, se você quiser, se você sentir no coração, você pode compartilhar esse vídeo assim com seus amigos, da rede social. Eu sei que é bastante difícil muitas vezes, você se manter nas redes sociais e estar também acompanhando este culto, Pelo menos a gente tem a vantagem de ficar gravado, você ter acesso, você ou outras pessoas ter acesso em outros momentos para acompanhar, se assim desejar, se assim sentir o desejo de estar acompanhando exatamente esse momento. Então, desde já quero agradecer, de todo o nosso coração, a sua companhia, você que está conosco nesse momento. Quero saudar assim a todos os irmãos da Igreja Batista, aqui em Xerobim, em especial, todos os irmãos ali da congregação ali do Edmilson Correia, os irmãos da congregação da Parada 1000, também os irmãos da congregação do Logrador, Coab, também lá do Queto, que Deus em Cristo abençoe, ou você que pertence até outra denominação, que está conosco também, que Deus em Cristo Jesus abençoe assim a sua vida. O nosso desejo aqui nessa noite é abençoar a sua vida, é que a palavra de Deus ela encontre guarida, que a palavra de Deus ela encontre assim um terreno fértil no seu coração, em que ela possa dar muitos frutos. Que a palavra de Deus ela nos limpa, a palavra de Deus ela nos liberta, a palavra de Deus ela tem poder, não a nossa própria palavra, mas a palavra que procede da parte de Deus. E nessa noite nós estamos aqui para fazer isso, para falar com relação, com respeito a esta palavra, que ela é viva e ela é eficaz e ela é poderosa. Nesse momento quero convidar você para estarmos juntos, orando ao Senhor, buscando ao Senhor em oração, colocando diante de Deus as nossas vidas, logo nesse tempo assim muito difícil, em pandemia, em que você escuta tantas notícias ruins, a todo instante, a todo momento. Então Deus ele tem uma palavra muito especial para a sua vida, para o seu coração, porque Ele tem uma viva esperança assim para cada um de nós. Oremos ao Senhor. Eu convido você a orar ao Senhor juntamente conosco. Querido Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio dessa noite estar te buscando, o privilégio dessa noite, ó Deus, elevar a voz a Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, ó Deus, ó Pai, porque até aqui Tu tem nos ajudado, nos auxiliado, nos conduzido, nos livrado, Pai, de tantos males. Ó Deus amado, rogamos a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada vida. Ó Deus, vem trazer, ó Pai querido, cura, vem trazer restauração, vem trazer libertação, vem trazer vida, ó Pai, onde há morte. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venha, ó Pai querido, libertar, ó Pai, os cativos, ó Pai, nessa noite. Pai Santo, ó Deus, fala com o Teu Espírito Santo a cada vida, a cada coração, a cada necessidade. É que nós te pedimos, ó Pai, por fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, o nome do Senhor.
Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, nós nos propomos a estar falando um pouco sobre vencer a religiosidade. Aí você me perguntaria, mas por que vencer a religiosidade, né? E a religiosidade, existe algo de mal na religiosidade? A própria palavra religião, ela quer dizer de religar, né? Religar um meio, né? De você estar ligando-se a Deus, né? Como se fosse uma ferramenta que você tem de
se voltar para Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus. Então, a religião em si aparenta ser algo bom, algo bom. Só que, na realidade, na prática, quando você vê tantas e tantas religiões, né, a multiplicação de religiões no mundo, evidentemente que isso demonstra com bastante clareza para nós em que o homem tem uma necessidade de uma ligação com o ser superior. O homem, já em seu coração, ele tem essa ansiedade, esse desejo, essa vontade de ter uma relação com esse ser superior. E as religiões em si, elas buscam isso. Então, o homem em si, ele já tem um instinto religioso, é uma tendência do seu próprio coração de ter uma religiosidade. O grande problema é que existe a questão do engano, né? Existe uma verdade, existe uma mentira e existe o problema em relação ao engano. Então, muitas pessoas elas são enganadas, muitas pessoas são levadas a viver dentro de uma falsidade. Muitas pessoas são levadas a entrar pelo caminho de engano. A pessoa, muitas vezes, ela é levada as pessoas usam de filosofias e vãs subtilezas para, muitas vezes, conduzir as pessoas a algo em que está do seu bel prazer. Algo criado pela sua mente, algo criado exatamente pelos desejos e a vontade dos seus corações. Ou para, muitas vezes, satisfazer as concupiscências, desejos da sua própria carne. Eu quero já usar alguns textos bíblicos para que a gente possa servir de norte, exatamente para nós verificarmos e termos o cuidado na nossa vida de não ser pessoas, porque o próprio Jesus, ele foi religioso. Jesus, ele teve práticas, ele praticou, teve práticas religiosas, ele foi uma pessoa religiosa. Só que a gente vai ver nas Escrituras Sagradas que Jesus combateu com bastante veemência os religiosos da sua época. Por quê? Porque vivia muitas vezes dentro de uma hipocrisia, pregava uma coisa e vivia outra. A gente vai ver isso diante das Escrituras, ou mesmo usar da religiosidade para satisfazer os desejos da sua própria carne. Buscando a religiosidade, na realidade, é satisfazer o seu ego, né? Buscar exatamente vanglórias para si, buscar exatamente interesses próprios, fugindo exatamente da real religiosidade, fugindo da realidade do coração de Deus. Muitas vezes buscando desprezar o outro e não buscar exatamente o bem do outro, em que as Escrituras falam exatamente sobre essa necessidade. Olha em Marcos 7, eu quero usar logo esse texto de Marcos 7, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Então ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta, porque os fariseus e todos os judeus não comiam sem lavar as mãos muitas vezes, conservando a tradição dos anciões. E quando voltam do mercado, se não se lavasse, eles não comiam. E outras coisas há que receberam para guardar, como lavar os copos, a jarra, os vasos de bronze e as mesas. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciões, mas comem o pão sem lavar as mãos?
E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas o que são mandamentos de homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardaste a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes estas fazeis. E ele dizia-lhes: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Jesus ele faz uma acusação aqui aos fariseus. Ele diz o seguinte: olha, os fariseus ele acusa Jesus porque não estava guardando a tradição dos anciões. Existe uma diferença entre os mandamentos de Deus e as tradições em que são implantadas. Normalmente as tradições são implantadas pela própria religião, de forma que até para a própria organização da própria religião. E eu quero já que você entenda bastante um princípio aqui. Jesus, ele traz essa palavra e ele traz exatamente mostrando uma realidade em que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos apegamos a tradições, nós nos apegamos a costumes em que nós implementamos no meio da nossa religiosidade, e esses costumes, buscando muitas vezes através desses costumes fazer algo para merecer algo diante de Deus, buscando através desses costumes como se você tivesse algum crédito diante de Deus porque você faz isso ou porque você faz aquilo outro. Jesus ele diz o seguinte: olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando aquilo em que nós fazemos, ou aquilo que nós procuramos obedecer, nós não estamos buscando a glória de Deus nisso. Estamos buscando, muitas vezes, glórias para si. Ou buscando até justificar alguma coisa em que fazemos. Ou querer desprezar o outro porque não faz aquilo que nós fazemos. É o caso quando Jesus cita do fariseu e o publicano que sobe ao monte para orar. Enquanto o fariseu batia no peito e dizia: olha, Senhor, muito obrigado porque eu jejum, porque eu dou dízimo, porque eu faço isso, eu dou esmola, sabe? Eu cumpro com isso, eu cumpro com aquilo outro. E Jesus disse que ele orava de si para si e não para Deus. Quando a nossa religiosidade busca exatamente a nossa glória, aquilo que nós fazemos, nós buscamos benefício próprio, não buscamos o benefício do outro, e não damos glória a Deus, mas buscamos a glória para si, porque eu faço, porque eu sou assim, porque eu começo a me sentir melhor do que o outro. É o que nós refletimos na reflexão passada, falando sobre o orgulho. A pessoa começa a se sentir mais do que as outras pessoas. Por quê? Porque eu faço, porque eu cumpro, E dessa forma a gente começa a menosprezar as demais pessoas que estão muitas vezes na nossa volta. E o problema da religiosidade é quando você acha que está servindo a Deus, mas muitas vezes a sua prática, embora que aparentemente seja boa, mas a motivação do seu coração, muitas vezes ela pode ser má. Por quê? Porque não visa a glória de Deus. Porque você não busca a glória de Deus. E existe uma grande diferença entre cristianismo e religiosidade.
existe uma grande diferença entre cristianismo e religiosidade. A gente vê, muitas vezes, pessoas religiosas em que desprezam as outras. Pessoas em que, porque eu faço parte desse grupo, aí eu começo a desprezar as outras pessoas. Lá em Tiago, ele diz algo muito interessante. Em Tiago 2:1, Tiago 2:1, do 1 ao 9, ele diz: meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoa. Porque se vier à vossa assembleia um homem com um anel de ouro, em bons trajes, e entrar também um homem pobre com trajes sólidos, e mostrardes respeito ao que traz o bom traje, e lhe disser: assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disseste ao pobre: fica tu em pé, ou assenta abaixo dos meus estrados, não estáis sendo parcial entre vós mesmos, e não vos torneis juiz de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, portanto, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezastes os pobres. Não vos oprimem os ricos, e não vos levam ao banco dos réus? Porventura não blasfemam ele em nome, o nome digno pelo qual foste chamado? Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. Mas se faz acepção de pessoas, cometeis pecados e sois condenado pela lei como transgressor. Tiago aqui ele faz uma denúncia. Uma denúncia com relação àqueles que fazem acepção de pessoas. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Só que o religioso ele faz acepção de pessoas. Porque para ele, quem é importante é apenas aqueles que fazem parte do seu grupo. Olha ali se a Michelle está saindo aqui. Não, tu ajeita lá. Ver se apresenta a Michelle aqui, né? Pronto, ajeitinho. O ouro. Então Tiago aqui, ele faz aqui um alerta, ele faz aqui uma denúncia com relação a pessoas em que fazem acepção de pessoas. É muito comum o homem religioso, ele quer lugar de destaque. E ele dá importância àqueles em que fazem parte do seu grupo. Enquanto aquele outro faz parte do outro grupo, ele despreza completamente. Por quê? Porque, sabe, esse aqui é a minha clã, né? Esse aqui é o meu grupo, né? Aqui é o meu. Principalmente, esse grande erro acontece muitas vezes com relação a lideranças, né? A pessoas que estão à frente de grupos religiosos. Elas se essa pessoa aqui está me dando lucro, então eu trato ela muito bem. Por quê? Porque ela está contribuindo para o meu ministério. Quando essa aqui que não contribui, eu desprezo. Essa aqui é um pobre, então eu não quero nem conversa com ele. Esse aqui é um rico. Jesus combate exatamente esse tipo de prática, né, das pessoas. As pessoas gostam, na realidade, de local de destaque. Né, destaque. Normalmente, senta lá, ou tem a cadeira, no culto, ou mesmo o padre, o papa, sei lá quem for. Normalmente as religiões elas têm essa filosofia. Tem lá a cadeira do rei, e dos súditos. A cadeira do rei e dos súditos. Só que o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com isso. As pessoas estão buscando lugar de destaque. Porque elas querem aparecer, elas querem ser destaque. Então o que elas estão visando não é a glória de Deus, estão visando a sua glória. Ela quer, aparecer diante dos demais. Aí, normalmente na religião, está lá a cadeira do rei, a cadeira dos súditos, do clero, e o súdito lá. E
de Jesus, ele nos ensina o Evangelho de Jesus, a religião de Jesus é totalmente diferente de tudo isso. Jesus, ele é o Deus em que ele pega, né, uma bacia e vai lavar os pés dos seus súditos. E os discípulos, eles, sabe, não entendem muito aquele negócio ali, eles não pode um negócio desse. Só que na realidade Jesus está dizendo, Jesus está trazendo um ensinamento ali, não é que essa é a posição de Jesus, embora que foi a posição que ele tomou. Mas Jesus está dizendo o seguinte: não, eu estou fazendo isso aqui não é para lavar normalmente os seus pés, eu estou fazendo isso aqui para vocês fazerem a mesma coisa. Não é para você estar sentado aí num trono, não é para você estar servindo o povo, é para você estar, sabe, vendo a necessidade do povo e que você está trabalhando pelo povo. Não é para você estar reinando sobre o povo, quem é para reinar sobre o povo é Deus. É para você estar servindo ao povo. E é exatamente essa mentalidade que, né, os nossos políticos têm hoje. O cara vai ser vereador, prefeito, sei lá o que for. E, sabe, ele quer, sabe, é o manda-chuva do negócio. E esquece muitas vezes que aquele lugar que ele está ocupando é exatamente para beneficiar o povo, para ajudar o povo. Não, essas pessoas elas querem tirar proveito daquela situação, tirar proveito exatamente daquela autoridade, ela quer tirar proveito para si, exatamente, sabe, daquilo que foi confiado nas mãos dela. E isso acontece dentro da política, isso acontece dentro do povo, isso acontece dentro da igreja. Né? Depois que a pessoa está lá, ela quer tirar proveito das suas ovelhas, quer tirar proveito, sabe, da sua posição. Né? Proveito para si, glória para si. E isso é algo que a gente precisa monitorar na nossa vida, porque nós somos tendenciosos para isso. Nós somos tendenciosos exatamente de usar da nossa religiosidade para benefício próprio, para buscar exatamente satisfazer muitas vezes o nosso ego e os desejos do nosso coração, e não visando a glória de Deus. Uma religiosidade exagerada, ela faz com que o cristão ele fique cego. Ele não consiga enxergar exatamente a realidade de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele está tão bitolado aquilo que apresentaram para ela, disseram para ela, e ela perde exatamente a realidade do que a palavra de Deus ela traz. Continuando no texto aqui de Marcos 7, parando no versículo 9, no versículo 10, ao versículo 13, Jesus continua dizendo o seguinte: pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês os desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Preste bem atenção. Jesus primeiro, o discípulo quebra uma tradição dos anciões, e os fariseus chamam a atenção de Jesus porque o discípulo está quebrando a tradição. E Jesus traz aquela repreensão para eles, que ele adorava a Deus, né, com a boca e um coração distante de Deus. Aí Jesus cita exatamente o que a tradição deles estava fazendo com relação à palavra de Deus. Existe um mandamento muito claro da palavra de Deus, em que eles precisavam honrar pai e mãe. Quem não honrasse, né, o seu pai e sua mãe, na lei, dizia que era para ser executado, morto. A pessoa que desonrasse o pai e a mãe era a pena de morte.
pena de morte para quem desonra o pai e a mãe, da segunda lei. Só que eles davam um jeitinho nessa lei de Deus, né? Davam um jeitinho e diziam o seguinte: não, mas se alguém disser o seguinte, isso aqui é para me ajudar meu pai e minha mãe, mas no lugar de eu ajudar meu pai e minha mãe, isso aqui eu vou consagrar a Deus. Pronto, é consagrado a Deus. Eu ia para ajudar. Ah, então pode, né? Porque a oferta ia lá para o templo, né? Então isso aqui pode. Então você pode não honrar o seu pai e sua mãe, não ajudar seu pai e sua mãe, se você fosse ajudar, né? Consagrar a Deus aquilo que você ia ajudar, você consagrava a Deus. Então estava tudo perfeito. No lugar de você ajudar seu pai e sua mãe, você consagraria a Deus, né? Que usa essa palavra corban, né? Que é consagrado ao Senhor. Isso aqui é corban, é consagrado ao Senhor. Isso é dentro de uma cultura, né? Especificamente daquele povo. E Jesus, ele denuncia o seguinte: olha, vocês usam a tradição de vocês para não obedecer o mandamento, desonrando o mandamento de Deus. Deus traz um mandamento e vocês usam um jeitinho, dá um jeitinho para não cumprir com o mandamento de Deus que Ele determinou a você. Que ponto chega exatamente uma religiosidade cega? Se você estudar um pouquinho, você vai ver as barbaridades em que a religiosidade cega, o engano religioso, ele leva a pessoa a fazer, achando que está servindo a Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais livros no Novo Testamento, o homem que praticamente organizou toda a doutrina cristã, Paulo, ele era um homem religioso. Acreditava que servia a Deus, era fariseu. E Paulo, ele perseguia os cristãos para matar os cristãos. Olha o que a religiosidade ela faz. Isso achando ele que estava servindo a Deus. Cegamente, acreditava ele que estava servindo a Deus, perseguindo pessoas e matando essas pessoas. Aí você diz assim: ah, Paulo, até que Jesus tem um encontro com Paulo no caminho de Damasco e tal, ele se converte e tudo, e ele... Mas você preste bem atenção a algo. Como a religião leva você a fazer barbaridade. E você acreditando que está servindo a Deus. E quantas pessoas estão morrendo hoje, acreditando que estão servindo a Deus e estão sendo enganadas? Que tristeza, uma vida totalmente abnegada, uma vida totalmente dedicada, uma vida totalmente, entregue ao engano. O engano de uma religiosidade falsa. Se você estudar um pouquinho de história, se você ver um pouquinho de história, você vai ver as barbaridades em que a igreja fez. Quantas e quantas pessoas foram torturadas, quantas e quantas pessoas foram mortas pela igreja católica? Você sabe, sem ideia de quantas e quantas pessoas? Aí você diz assim: não, mas aí durante muito tempo as cruzadas e tudo mais, a igreja católica perseguiu muita gente, matou muita gente em nome da fé. Em nome da fé. O que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? E o que isso tem a ver de lavar os pés do seu discípulo? E o que tem a ver em amar o próximo? O que tem a ver? Não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo, mas isso é cristianismo. É o cristianismo. Aí você olha, se você der um pouquinho da história, você vai ficar: que é isso? E você pensa que os protestantes não fizeram também a mesma coisa? Se você estudar também um pouquinho da reforma protestante também, você vai ver os protestantes também fazendo a mesma coisa. Protestantes fazendo a mesma coisa. O que é uma religiosidade, porque não está totalmente direcionado. E está aí o islamismo, aí, a religião, uma das grandes religiões do mundo. Está aí o islamismo aí, matando gente. O que uma religiosidade cega ela faz com as pessoas? E uma das piores coisas que existe exatamente é esse engano. Esse engano que leva muitas pessoas
a estar vivendo essa religiosidade. Foi exatamente os religiosos em que crucificaram Jesus. Você pensa assim, Jesus, né, os homens maus pegaram Jesus e crucificaram Jesus, maltrataram Jesus e tal. Não. Foi os religiosos, pessoas religiosas, pessoas que estavam acreditando, que estavam obedecendo a Deus, eles tinham convicção que estavam servindo a Deus, eles tinham convicção que estavam, sabe, com o coração voltado para Deus. Foi exatamente essas pessoas em que entregaram Jesus para ser crucificado. Jesus foi rejeitado exatamente pela liderança religiosa. Foi pelos chefes das sinagogas. Foi pelos sacerdotes daquela época. Foi pelos mestres da lei. Jesus foi entregue exatamente pelas pessoas em que tinham mais conhecimento das Escrituras Sagradas. Em que rejeitaram ele, rejeitaram Jesus como Filho de Deus. E é exatamente isso em que muitas vezes a religiosidade nos leva a ser pessoas cegas. Cegas em relação à vontade de Deus, o amor de Deus para com o homem. Lá em Mateus 23, versículo 1 ao versículo 4, na nova versão internacional, ele diz o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e o colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. A religiosidade muitas vezes leva a pessoa a falar muito e praticar pouco. Tem pessoas em que conhecem tanto e tanto das Escrituras, e falam, e mostram, e ensinam, e repreendem e tudo mais. Mas você olha para a vida da pessoa, ela não pratica nada daquilo que ela ensina. Jesus está aqui combatendo esse tipo de religiosidade. Você só pode fazer até o que eles estão dizendo, mas não pratique o que eles praticam. Não vivam como eles estão vivendo. Porque a verdadeira autoridade de Deus está exatamente naquilo em que nós praticamos. Certa feita, uns homens, alguma coisa do sacerdote, filho do sacerdote, alguma coisa assim, veio os discípulos, os discípulos estavam expulsando com as mãos, expulsando demônio, curando pessoas e tal, viu aquilo, achou muito interessante aquilo, e ficou observando aquilo ali que Paulo, as ações de Paulo e tudo mais. E ele chega para o endemoniado e chega lá e vai repreender o endemoniado. Ele repreende o endemoniado assim: saia, em nome de Jesus, o qual Paulo prega. O demônio diz para ele: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Quem são vocês? Quem são vocês? Tem pessoas em que querem basear exatamente a sua vida na vida de outras pessoas, na experiência de outras pessoas, na prática de outras pessoas. E a vida cristã, ela é uma vida de relação com Deus, de comunhão com Deus. Cada um de nós vamos prestar conta da nossa própria vida diante de Deus. O
que importa na realidade não é o nível de conhecimento que nós temos. É muito importante você conhecer, jamais podemos desprezar o conhecimento que você precisa. Você só pratica algo se você conhecer, você precisa buscar conhecimento. Mas o que vale na realidade é a nossa prática, quando nós pomos em prática. Porque na hora que nós tomamos posse da palavra, obedecemos a palavra, essa palavra se torna viva na nossa vida. Ela toma forma na nossa vida. Ela flui da nossa vida. Mas é na hora que eu pratico a palavra. É na hora que eu pratico a palavra em que ela se torna real na minha vida. Porque senão fica só no campo da imaginação, da ficção, sabe? As coisas muito na subjetividade das coisas, sabe? É muito bonito, muito lindo, não sei o que mais lá. Mas essa palavra ela precisa se tornar real. Você precisa, sabe, experimentar essa palavra. Você precisa sentir essa palavra. Você precisa, sabe, andar sobre essa palavra. E isso é a prática da palavra. É quando você coloca de lado o seu querer, a sua vontade, sabe? Você coloca de lado exatamente o seu projeto, o seu sonho, sabe? Você coloca de lado tudo o que você tem e você toma posse da palavra, você obedece a palavra. Você rejeita você mesmo e você toma posse daquilo em que Deus determina na sua vida. Muitas vezes a gente precisa parar de ficar olhando, muitas vezes, um cisco que há no olho, como disse Jesus. No olho do nosso próximo, quando existe tanta coisa da mesma espécie na nossa vida. Porque quando Jesus ele fala, não adianta você olhar um cisco que está no olho do seu irmão, quando uma trave no seu, ele está falando a mesma relação. Às vezes você está falando do cara que está se prostituindo e você pratica um negócio muito pior do que a própria prostituição, em que o cara está cometendo. Isso não dá direito de dizer assim, ninguém pode falar do erro. Não, a Bíblia diz que nós precisamos repreender exatamente aquilo que está errado. Mas não adianta ele estar repreendendo o outro, olhando para a vida do outro, quando nossa vida não está consertada, né? Não está exatamente aprumada, exatamente no caminho em que Deus deseja. Em Mateus 25, versículo 5, versículo 7, diz assim, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados de mestres. A pessoa religiosa, pessoas que vivem na cegueira religiosa, numa vida cega religiosa, são pessoas que buscam muitas vezes a glória para si. Pessoas que não vivem a verdadeira religião, ela vive em uma prática em que na realidade não busca a glória de Deus, ela está buscando muitas vezes destaque para si, está buscando atenção para si. É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus. Está buscando um trono para se sentar. Eu quero um lugar de destaque para mim. Sabe? Eu quero aparecer. Eu quero que meus dons e meus talentos eles sejam vistos por todas as pessoas. Porque eu quero o aplauso das pessoas. Eu quero o elogio das pessoas. Eu quero que as pessoas elas me admirem. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas fiquem admiradas comigo. Então, o religioso, normalmente, ele vive exatamente nessa busca. Buscando exatamente ser visto pelas pessoas. E não buscando exatamente a glória de Deus. Buscando dar glória a Deus. Porque tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus. Em João 16, do 1 ao 2, ele diz o seguinte: essas coisas eu vos tenho dito, para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem hora em que todo o que vos
matar, julgará prestar um serviço a Deus. Jesus ele denuncia que, isso já falando para o seu discípulo, logo próximo da sua morte, falando ao seu discípulo em que os religiosos as pessoas religiosas iam procurar matar, perseguir o seu discípulo. E isso achando eles em que estavam servindo a Deus. Porque esse é o grande problema do homem religioso, em que ele muitas vezes está fazendo o mal, achando que está servindo a Deus, embora que ele esteja praticando a maldade. Lá em Malaquias diz algo muito interessante, Malaquias 1, versículo 10. Ele diz assim: se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. E pessoas acham que Jesus, Deus, ele está exatamente disposto, ou ele aceita qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer pessoa. Tem pessoas que acham que pelo fato de participar de um grupo religioso, pelo fato de participar de uma programação, de uma cerimônia, de um ritual, né, religioso, Deus está aceitando exatamente aquilo que ele está fazendo. E é outro pensamento muito equivocado de muitas e muitas pessoas. Porque Deus ele tem compromisso exatamente com a verdade. Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Uma vez, Saul, primeiro rei de Israel, ele Deus manda ele chegar lá em uma determinada cidade. Porque Deus tinha determinado um juízo dele. Porque Deus ele é amor, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Mas Deus também, uma das qualidades de Deus também é justiça. E Deus mandou Saul exatamente ele fazer justiça, né, em uma determinada cidade, com um determinado rei. E deveria exterminar completamente aquela cidade. Só que Saul, quando chega lá, ele vê lá uns animais bonitos. E ele tem uma ideia. Ele diz: olha, eu vou levar esses animais gordos, bonitos aqui, para mim oferecer a Deus, como sacrifício a Deus, um culto a Deus. E quando ele pega aqueles animais e vai oferecer a Deus, Deus traz uma palavra e reprova completamente aquela sua atitude. E o profeta Samuel, ele traz uma palavra para Saul dizendo o seguinte: o que importa para Deus não é sacrifício, o que importa para Deus é que obedeça a sua palavra. Porque Deus ele tem compromisso exatamente com a sua palavra. Tem pessoas em que acham que servir a Deus, cultuar a Deus, é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não adianta você dizer assim: como a gente já leu aqui, no próprio texto aqui, falando sobre os fariseus, honrar a Deus com os lábios, mas o coração está cantando música, né? Está fazendo a apresentação, está fazendo aquilo, mas o coração não tem um coração voltado para Deus. O pensamento está muito distante. Se isso acontece na reunião presencial, numa igreja, no templo, imagine esses cultos aqui na rede social, né? Que a pessoa está aqui, né? Eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil pessoas estar acompanhando o culto, né? Às vezes você entra aqui, vê, ok, bonito, coisa linda, tudo mais, tal. Aí tocou lá no WhatsApp, vai lá para mensagem lá do WhatsApp, fazer não sei o que lá e tal. Eu vi um homem mandar um vídeo aqui para mim de outra coisa aqui e tal. Eu vi outro negócio aqui, acolá e tal. Esses cultos online aqui, na verdade o coração da pessoa está distante, mas é muito, é quilômetros e quilômetros. Né? É muito difícil, né? Às vezes você tem um vídeo, você tem aqui 100, 200, 300 visualizações de pessoa, mas eu não quero ser pessimista não, né? Às vezes não tem 10 em que acompanhe, pelo menos assim, que assista de ponta a ponta, né? Você pode ter lá 200 pessoas, olha, 200 pessoas aqui
Mas não tem 10 em que assista assim, todinho, acompanhe, que esteja lá louvando a Deus, aí esteja lá cultuando, orando, né? Que esteja lá atento à palavra. Né? É uma mentira. Né? Mas é exatamente essa falsa religiosidade em que ele apresenta. O que está dizendo aqui em Malaquias é que é melhor que as portas se fechem mesmo. É isso aqui que Malaquias está dizendo. É melhor que a porta se feche. E nem acenda, né? Nem liga o som, está dizendo aqui. Nem liga o som, nem acenda o fogo. Né? Porque na verdade, esse culto, muito complicado isso. Então se você vai fazer algo para Deus, você tem que fazer de todo o seu coração. Né? De toda a sua alma, de todas as suas forças, sabe? É isso que é um grande mandamento que Jesus trouxe para nós, é que o nosso amor seja extravagante em relação a Deus. É de toda a alma, de toda a força, de toda, sabe, de tudo que nós temos mesmo, assim, sabe, a gente oferecer. Oferecer a Deus. De tudo que nós temos. Precisamos servir a Deus com integridade. Precisamos servir a Deus com temor. Porque é essas pessoas em que Deus busca. Esse culto e essa religiosidade em que Deus está à procura nas nossas vidas. O nosso desejo, na realidade, nessa noite, é que você sirva a Deus de todo o coração. De todo o coração. De toda a sua alma, de todas as suas forças, com toda a sua vida. Eu quero ler ainda em Lucas 9, 51 ao 56, ele diz o seguinte: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de Samaritano, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque os seus aspectos eram como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que tu, que desça fogo do céu e consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: vós não sabeis em que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. E foram para outra aldeia. E Tiago 1, 26 e 27, diz o seguinte: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixe corromper pelo mundo. Entenda duas coisas muito importantes. Uma, Jesus não despreza ninguém. Jesus não veio para destruir pessoas. Jesus veio para salvar pessoas. Jesus não veio desprezar ninguém. Jesus veio exatamente restaurar. Veio buscar aquilo que estava perdido. Eu não sei como se encontra a sua vida, mas uma coisa eu sei: Jesus veio para salvar você. Jesus veio restaurar a sua vida. Jesus, ele veio exatamente perdoar os seus pecados. Jesus, ele veio para te dar vida e vida com abundância. E a verdadeira religião, Tiago, ele diz aqui, a verdadeira religião é cuidar de pessoas. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. A verdadeira religiosidade é exatamente uma vida dedicada ao outro, dedicada a outra pessoa. Cuidar do outro, fazer algo pelo outro, se importar pelo outro. Não é você buscar os seus próprios interesses. E evidentemente, que a verdadeira religiosidade
é também cuidar da nossa vida, para nós não nos corrompermos com o mal, para nós não deixarmos ser levados pelo mal, para não deixar de ser levado pela mentira, pelo engano, mas viver exatamente em conformidade à vontade de Deus. Precisamos cuidar da nossa vida, para que nós possamos viver em santidade. E a nossa santidade, a nossa vida em santidade na presença de Deus, seja para a cura de outras pessoas. A nossa vida de obediência e de santidade seja para a salvação de outras pessoas. A nossa obediência, a nossa santidade seja para a glória de Deus. E não para nós, viver para nós mesmos. Então, nosso desejo nessa noite para a sua vida é que você vença a religiosidade. Sempre a religião vai querer nos levar a nos distanciar da presença de Deus. Porque nós temos tendência exatamente para isso. Eu poderia citar muitos exemplos aqui de pessoas em que se apegaram à religiosidade e se afastaram de Deus. Lá no deserto, nosso tempo já acabou, né? Lá no deserto, né, quando veio a praga das serpentes, Deus mandou Moisés levantar lá uma serpente de bronze, para que as pessoas que olhassem para a serpente de bronze fossem curadas do veneno da cobra, das cobras que tinham picado. E isso trazendo uma simbologia, representando Cristo, que ia ser levantado no madeiro, né? E todos aqueles que olhassem para Cristo iam ser curados do pecado. Olha a simbologia lá no Antigo Testamento. Deus faz isso aí. Só que daqui a pouco as pessoas estavam adorando a serpente. Moisés teve que destruir a serpente, porque as pessoas... Agora, o veículo ou o meio em que estava sendo usado, que Deus estava usando para trazer cura para as pessoas agora estavam adorando o meio. E é isso que a religiosidade faz. Sabe? Você começa a se apegar a práticas religiosas, no lugar dessas práticas religiosas estarem conduzindo a Deus, você agora começa a adorar essas práticas religiosas, confiar nas suas práticas religiosas. Você só se sente bem porque se você estiver fazendo aquilo outro. Por quê? Porque você está apenas apaziguando o seu próprio ego. Está apenas cumprindo um ritual. Ao cumprir com a minha obrigação, eu fui para o culto cumprir com a minha obrigação, né? Cumprir com o meu dever. Só que Deus busca pessoas que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. O nosso desejo é que você adore a Deus em espírito e em verdade. Eu ainda já ia cantar um cântico ainda nessa noite, que foi um pedido, né? Se eu disse que alguém quisesse mandar uma mensagem, podia pedir um cântico que a gente ia cantar, e fica aberto, né? Se você deseja que nós estejamos louvando a Deus com algum cântico, eu desejaria louvar a Deus com esse cântico, então pode fazer o seu pedido aí nas mensagens aí, que hoje não dá mais não, né? Mas no próximo, né, a gente já pode cantar. E quando for também na live assim, você pode pedir que a gente cante, pode cantar no final também. Mas hoje a gente já vai cumprir com um pedido, né? Está fazendo um pedido aí. Um de cada vez, né? E esse pedido foi da minha sogra, então eu não posso. É complicado, né? Não, é muito. Pode ver. Tá bom. É muito complicado, tem que atender a minha sogra. Já quero mandar um grande abraço aí para a minha sogra aí, um beijo aí, ó. Né? E também para. E todos os irmãos que estão aqui, quem está aí online aí, né? Quem foi que aguentou ficar até agora? Uma gracinha de Fortaleza, beijo, uma gracinha. Bruna Jael, Malice, Melimédio, Pastor Enox, Lucilene dos Santos, Lenismar, Margarida, Pastor Elmo, Didi, Irmã Cleia, Leonete, minha cunhada, Lenismar, a Elisiane, a Margarida, falei? A Patrícia Alencar também, de Fortaleza, Elizabeth, a Iraneide Jardim, minha amiga ali de Senador e de São Paulo, onde é que ela está agora. E Deus abençoe as suas vidas maravilhosamente. Pastor. Amém. Depois eu vou olhar aí quem foi que aguentou ficar até agora, né? Graças a Deus também. Graças a Deus. Nem lá está aguentando, nem aqui está vendo,
agradecer assim a todos, né? Agradecer nessa noite a todas as pessoas que estiveram conosco, né? Durante esse momento. O nosso desejo em Cristo Jesus é que tenha abençoado a sua vida, né? Que o Espírito Santo de Deus assim abençoe o seu lar, a sua vida maravilhosamente. Nesse momento eu quero convidar a Michelle para nos elevar uma palavra de oração, orando pela sua casa, orando pela sua vida, né? Para todas as pessoas, né? Que estiveram conosco, né? E também pela vida, né? Do Bruno, né? Da sua recuperação, né? Somos gratos já que ele já tem saiu da UTI, né, e tudo, né, e que Deus abençoe assim a recuperação, né, e todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Desde já queremos agradecer a todos, né, todos os irmãos da Igreja Batista, você que não é da Igreja Batista, a pessoa do nosso pastor Elmo, né, o pastor Elmo Machado, nosso pastor da igreja. Deus abençoe a sua vida, né, em Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui reunidos. Eu venho desde já te agradecer por todas as bênçãos, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem tido compaixão de nós. Obrigado a Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu venho interceder, Jesus, pela família de cada um que esteve nessa live, Senhor, a cada um que o Senhor conhece muito bem pelo nome, Senhor, a cada família. Venho, Senhor, ali, meu Deus, abrir, meu Deus, os corações, meu Pai, para que entendam realmente o propósito, Pai, que muitas vezes o mundo, Senhor, deixa tudo muito mais difícil, mas a Tua palavra nos traz, Senhor, uma segurança, nos traz, Senhor, uma calmaria, Pai, e nós só temos que Te agradecer, Senhor, porque tudo diante do Senhor é mais simples, Pai. Abaixa a gente crer, meu Deus, abaixa a gente confiar e tentar fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero desde já Te agradecer pelo Teu milagre, pelas Tuas maravilhas que o Senhor tem depositado diante de nós. O Senhor tem estado ali, meu Deus, com o Bruno, o Senhor, em todos os momentos. Nós queremos Te agradecer, Jesus, porque, Senhor, o Senhor está conosco, tem ouvido o pedido de socorro. O Senhor tem, meu Deus, feito a obra, a maravilha, tem restaurado, tem, meu Deus, ali trabalhado, Senhor, de uma maneira tremenda. Obrigado, Senhor, que o Senhor restaure a cada minuto a mais, Senhor, a cada hora que Ele está ali, e nós possamos cantar o hino da vitória, meu Deus, quando Ele estiver em sua casa, com a sua família, e bem recuperado. Em nome de Jesus, nós vamos ver, meu Deus, essa bênção acontecer, Pai, porque o Senhor é misericordioso, não porque nós mereçamos, Pai, mas pela Tua misericórdia. Senhor, abençoa a vida do irmão Ernest, da sua família, a minha família. Enfim, Senhor, esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. E nós te pedimos a Tua misericórdia por aqueles que estão no leito da enfermidade, Senhor, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha fazer com que se recuperem, Senhor, que voltem para os seus lares, que o Senhor venha abençoar todo esse Brasil e todo esse mundo, Pai. Nós te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Durante toda a semana nós temos programação. Todos os dias nós temos programação pelas redes sociais, da Igreja Batista. Hoje à noite nós estamos aqui, sábado, né? Sábado às 19 horas nós estamos aqui. Amanhã, domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, né, tem EBD, né, transmissão ali pelo irmão Diácono Renato, né, pelo Facebook da Igreja Batista em Xeramobim. Né, você pode acessar e estar participando, né, da Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 18 horas, né, temos a transmissão do culto, né, diretamente lá do templo da Igreja Batista. Não temos culto ainda presencial, mas temos a transmissão do culto lá na Igreja Batista, né, também pelo Facebook da igreja. Né. Na segunda, na terça, tem oração também, né, o pastor está realizando oração também pelo Facebook da igreja, e quarta-feira, às 19 horas, também tem transmissão diretamente do culto de doutrina, né, da igreja, também, que você também pode acompanhar pela rede social. Quinta-feira nós estamos fazendo a transmissão aqui, né?
Sexta-feira também o pastor estará em transmissão, momentos de oração, também pelo Facebook. E sábado nós temos também essa programação aqui pela página, né, da congregação Edilson Correia, aqui pelo Facebook. Então, você é o nosso convidado. Se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas, com seus amigos. Então, certamente você será uma pessoa abençoada e estará abençoando a vida de outras pessoas. Então, eu que Jesus quero, assim, desde já agradecer assim, a todos que estiveram conosco.